Já está conosco aqui nos estúdios o presidente do DRDF, Fauzi Nakfur Júnior. Presidente, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Um prazer a gente estar aqui na Nova Brasil. Sou ouvinte da Nova Brasil, gosto dessa rádio. Que bom. E presidente. parabéns aí por esse jornalismo que vocês estão implementando realmente. Agora, parabéns também por um ano, né? Semana que vem. E muito legal, é um prazer estar aqui, a gente poder estar esclarecendo aqui para a população, para os motoristas, tudo que acontece na nossa cidade. Eu estou à disposição, gosto disso, porque eu acho que a gente discutindo essas questões é que a gente pode estar melhorando a vida das pessoas, né? E na infraestrutura, no trânsito, impacta diretamente na vida de cada pessoa, todo dia, a hora que ele acorda e tem que sair de casa ou voltar, né? Sem dúvidas, Fauzi. Bom, o Departamento de Estradas de Rodagem, então, cuida das rodovias que cortam o DF e em muitas delas a gente tem agora obras acontecendo. Eu cito algumas, por exemplo, as obras na estrutural, a gente volta e meia noticia aqui os desvios por conta do avanço dos trabalhos, tem as obras do viaduto do Riacho Fundo, que também estão ali ocasionando um desvio ou outro na EPNB, e na EPTG também, inclusive a nova saída de Águas Claras que está sendo construída. Em que pé que estão essas obras, especialmente essas três ali, se a gente puder atualizar, da estrutural, da EPNB e a da EPTG por meio da terceira saída? Bom, muito importante a gente estar falando dessas obras. Realmente Brasília virou um canteiro de obras e a gente fala assim, às vezes, não nem focando na questão política da coisa, mas realmente eu sou técnico, sou engenheiro e trabalho há 30 anos em Brasília e nunca vi uma quantidade tão grande realmente de obras. E o melhor, Ariane e Diego, espalhado por toda a cidade, não tem aquela de que tá fazendo obra do Lago Sul e não está fazendo obra na Ceilândia ou em Braslândia, são em todos os lugares do nosso DF, você tem obra. Isso realmente gera uma necessidade de um planejamento muito grande para que as coisas possam acontecer. Obviamente, transtornos não tem jeito, né? Ele vai ter, mas a gente pode estar minimizando isso com planejamento e a gente faz isso sim. Infelizmente, felizmente, são muitas obras e acaba uma acumulando em cima da outra e a gente sabe que causa esses problemas. Vamos lá, a terceira saída de Águas Claras. A obra está pronta. Vai ser inaugurada sábado agora, o governador Ibanez vai lá poder estar inaugurando essa obra. Olha. Uma obra muito importante que eu queria destacar. Águas Claras foi construída, como todo mundo sabe disso, na novidade, com uma previsão, com uma expectativa de população que foi rapidamente vencida 3, 4, 5 vezes mais pelaquela questão dos andares, né, dos prédios e tal. E com duas saídas, quando eu digo duas saídas para o lado norte da cidade, né, porque é para a IPTG. Sim. Uma lá na altura da Unieuro, que a gente chama ali, no balão da Unieuro, que já é um balão totalmente saturado. E a saída do viaduto Israel Pinheiro, são essas duas saídas. Nós construímos, já posso dizer isso porque está pronto lá, uma saída ali próximo ao Parque Águas Claras e à residência oficial do governador. A gente conseguiu botar naquele meio ali uma via que vai melhorar muito. Quando eu digo melhorar muito, é questão de 50%, porque você tem duas saídas, passou para 3. Um lá em cima e outro lá embaixo. Quem mora no meio tem sempre que escolher, né? Exatamente. E você, com isso, você melhora a vida dentro de Águas Claras, né? Porque você tinha que, para poder sair por uma ou pela outra, andar ali, ou na Castanheira, ou na Arniqueira, ou na Parque Águas Claras, que já está saturado também, já estão saturados também. Então, quando você joga uma saída nova no meio, você vai melhorar muito a vida das pessoas, muito. Eu sei que as pessoas às vezes vão reclamar, mas a entrada para Águas Claras, porque aí necessitaria de um viaduto, né? Então, para as pessoas visualizarem, quem está no plano e vai entrar em Águas Claras por essa nova via que nós fizemos, ele tem que ir lá no próximo retorno, que é na Unieuro, para poder voltar. Sim. Então a entrada não tem uma melhoria tão significativa nesse momento, em função de ter a necessidade de um novo viaduto, que a gente ainda não conseguiu viabilizar. Mas a saída já vai melhorar muito, muito, muito. Questão da estrutural. Então, Águas Claras, sábado. Sábado, dia 5. Maravilha. Marcado e confirmado, se Deus quiser. A questão da estrutural. Uma reforma muito importante, uma revitalização que a gente inovou. Quando eu digo inovou, pavimento de concreto tem 300 anos, mas aqui em Brasília você tinha a cultura do pavimento de asfalto, né? Sim. E a gente precisava fazer um piloto para você ter daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, poder falar, olha lá, a gente teve 10 anos sem manutenção, a gente evitou parar, atrapalhar a via, a gente teve realmente uma melhoria no conforto e tal. Enfim, você precisava ter isso. E a gente conseguiu fazer
fazendo esse projeto da estrutural, pavimento de concreto, as Muito pessoas estão encantadas. O asfalto normal é aquele famoso barato que sai caro, né, Fauzi? Assim, Diego, eu não vou nem dizer barato, e porque é o seguinte, são situações diferentes, Tá. né? O asfalto é com o cap de petróleo, que é uma mistura de areia, de brita e esse petróleo, tá? Que é muito bom e é muito utilizado em diversas situações. Em compensação, você tem o concreto, que em vez de você botar esse líquido de asfalto, você bota cimento e água, né? E ele vai para uma durabilidade quase que o dobro. Então, você tem situações, por outro lado, você não consegue sair fazendo pavimento de concreto em qualquer todo via. lugar, entendo. Porque a estrutural está sendo uma prova disso. Poxa, são obras que demoram. A gente tem feito essas obras de noite. As pessoas, no outro dia cedo, já vê trecho pronto, porque a obra acontece na madrugada, começa às 10 horas da noite e vai até 4, 5 horas da manhã. Só que, infelizmente, o concreto precisa, para curar, pelo menos de 7 dias. A cura dele, né? Que é para ele ficar no ponto de você poder estar liberando alguma coisa. Então você não consegue ter uma rotina de trabalho igual você tem no pavimento asfáltico, que você faz num dia, no outro dia você sinalizou e está liberando. Entendeu? Então é uma obra demorada, é uma obra que está causando transtorno, a gente sabe disso, a gente tem feito estudos grandes com os desvios para poder minimizar isso, mas poxa, traz transtorno? Traz, a gente pede desculpas, a ideia é isso, que seja o mínimo possível, mas a gente acredita que vai ser muito bom. Quando estiver pronto, expectativa, já sei que a Ariane vai me perguntar. Eu ia perguntar eu tenho agora. certeza disso. No final do ano a gente está com essa obra pronta. Ainda na estrutural, Diego, a gente fez uma mudança significativa na sexta-feira à noite, vocês inclusive anunciou para a gente essa mudança, que foi a nova etapa da obra. Ela começa agora ali na região do Jockey, da entrada da estrutural, da cidade estrutural, vindo para o lado do plano piloto. A gente construiu uma marginal nova, beirando ali o Vicente Pires, descendo a região ali do setor de inflamáveis. Essa marginal, inclusive, quando a obra estiver pronta, ela não existia, vai ser mais uma área de escape para as pessoas, vai ser muito bom. E a gente hoje está usando ela como desvio. Qual foi o agravante nisso? A gente precisou botar um semáforo justamente ali no entroncamento com o Jockey. Senão você não conseguia funcionar com o trânsito que chega em Brasília, da 070, de Ceilândia, Taguatinga, e entroncando ali com o Jockey sem ter um semáforo. Tivemos que botar um semáforo, gera uma retenção. Eu estou acompanhando hoje desde 6 horas da manhã, a gente consegue acompanhar aqui pelo celular, eu tenho as câmeras que, né, que todos utilizam aí, né, que faz um bem danado para a população, e eu estou acompanhando desde cedo, está fluindo legal. A única retençãozinha que tem é no semáforo, que era esperado, obviamente, né? O semáforo separa um pouquinho, mas está funcionando muito bem. Queria avisar isso para a população. Pode ficar tranquilo que essa nova mudança já deu certo. Legal. É por alguns dias. Estrutural, então, até o final do ano. É PNB? É PNB. Na IPNB a gente tem a obra dos viadutos do Riacho Fundo 1. São 2 viadutos que a gente está fazendo lá na BR, antes de chegar na BR-060, né, que é a DF-01, para você facilitar, a DF-075, que é a IPNB, para você facilitar o acesso, tanto para a ADE de Águas Claras, quanto para o Riacho Fundo 1. São 2 viadutos, tipo ferradura, que a gente chama, que são viadutos retornos. O que acontece? Hoje você tem aquele balão na entrada do Riacho Fundo 1, que você trava tudo ali. Isso não vai acontecer mais. A pessoa que estiver indo para o Riacho Fundo 1, vindo do plano piloto, ele vai passar por um viaduto subterrâneo e entrar em Riacho Fundo sem nenhuma interferência com a ADF, que quer só para quem segue, quem né? seguir ou quem quer entrar em Brasília. E o inverso, a mesma coisa. Então, obras importantes, uma obra que está demorando um pouquinho mais, com muita interferência. Queria que abrir, Ariane, rapidamente. As pessoas às vezes acham que a gente lança uma obra, estrala os dedos, os problemas estão resolvidos. E não é. Quando você lança a obra, é que os problemas começam. Então são interferências de todo tamanho. Brasília é a terceira maior cidade hoje do país, praticamente, com interferências de energia, com interferências de redes de água, de esgoto. Isso tudo é tratado. E as pessoas falam assim, pô, vocês não pensam nisso antes? Pensa, a gente pensa, faz parte do projeto, mas a hora de você estar arrumando é quando você lança a obra, quando você começa a obra. Então é inevitável isso, né? Então atrapalha um pouquinho. Mas essa obra também tomou um ritmo bom agora, tanto é que a gente já fez outro desvio, né, para poder começar a escavar lá. A gente acredita também que aí até o final do ano essa obra está pronta para melhorar muito a vida das pessoas, não só de Riacho Fundo e de Águas Claras, mas quem sai de Brasília, quem chega em Brasília, né, para Anápolis, para Goiânia, uma região que hoje tem um movimento tamanho, né, com Brasília, e a gente sabe que vai melhorar muito. Muito bem.
Seguimos por aqui, 8 horas e 49 minutos, Autódromo de Brasília. A quantas anda a revitalização do autódromo, que esteve aí, está ainda, né, fechado e passando por esse processo todo de obras? Como é que estão essas obras lá dentro? Quando que o autódromo deve ser aberto de novo para eventos, para a população? O autódromo foi uma bela parceria entre a TerraCap e o BRB, e essas duas entidades convidaram o DR como uma parte técnica para poder estar executando em parceria as obras lá dentro. Então, queria dizer que quem está dentro do autódromo hoje são servidores do DR, são equipamentos do DR, fazendo essa prestação de serviços em parceria com o BRB e com a TerraCap. Uma obra muito importante, o autódromo, estava vendo o Diego falando, também sou morador da Asa Norte no começo da minha vida, Diego, e poxa, ia assistir Stock Car, ia assistir as diversas corridas que tinha no autódromo, e é maravilhoso, um espaço maravilhoso, infelizmente fechado há quantos anos, abandonado, né? A verdade é essa, né? É. E agora... Qual o tamanho do autódromo ali dentro, de quilômetros? São, se não me engano, 5 quilômetros de pista, né? Tá. Você fala da pista, Isso, né? isso. E então uma área muito grande, uma área que pode ser aproveitada, Diego, e vai ser aproveitado quando estiver pronto, como um espaço multifuncional, com shows, com diversos eventos que podem ter ali no autódromo, como um espaço maravilhoso. Na área central de Brasília, 1 quilômetro de qualquer hotel, né? Então, um espaço legal. muito bacana. A gente está fazendo em parceria com a Confederação Brasileira de Automobilismo, ou seja, seguindo todas as normas, todas as regras. Isso, inclusive, obrigou a gente a estar alterando 2 ou 3 curvas que já não são mais adequadas para essa nova realidade, causavam muito acidentes. A gente está fazendo esse novo traçado com obras em pleno andamento. A questão das arquibancadas, algumas foram demolidas, porque o padrão novo de autódromo é uma coisa que é um circo que chega e é montado ali para uma diversa categoria que você ali monta, né, ajustando. Vai ser estoque, ela tem um modelo, vai ser uma Fórmula 1, você tem outro outra modelo. coisa, né? E eles montam e desmontam muito rápido, e esse nosso autódromo está sendo ajustado para isso. Então, uma bela obra que a gente está fazendo. Tem dificuldades, tem muitas dificuldades que a gente não vale nem a pena entrar nesse momento aqui, porque são questões técnicas que a gente vai ajustando, né? Mas a gente espera até o final do ano, o Diego comentou, dezembro já tem um Stock Car aí, né, programado, Muito e a gente bom. espera poder estar cumprindo isso aí. Você está com o número na ponta da língua mesmo, é isso mesmo, 5 km e 400 a extensão aí da pista do Autódromo de Brasília. São 8 horas e 52 minutos, nós estamos entrevistando ao vivo aqui nos nossos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília, o presidente do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, o Fauzi Nakfu Júnior. Fauzi, vamos falar um pouquinho dessa comissão para reduzir a velocidade nas vias do DF. A gente tem hoje lugares onde a velocidade é 50, 60 e 80, basicamente. Tem alguma possibilidade de mudança disso aqui? Não, olha só, até bom essa pergunta, Diego, para a gente esclarecer uma situação. Vamos lá. Não é uma comissão para reduzir velocidade, não. Existe dentro do DR, e é obrigação do DR, a atribuição do DR, assim como é do Detran, nas vias urbanas, você está estudando diariamente o trânsito na cidade. Se né? o modelo posto está funcionando. Exatamente. E porque o trânsito ele é muito dinâmico, as coisas vão surgindo a cada dia, né? E vai mudando aquilo ali. Então nós temos uma diretoria de trânsito que estuda isso diariamente. Dentro dessa diretoria, nós criamos um grupo de trabalho focado na questão velocidade. Por quê? A população não consegue entender que você numa via de 80, às vezes vai ter um ponto que vai ser reduzido uma velocidade para 60, ou para 50, ou para 40, em função de cada situação. Então, quando você você tem essa situação, você tem que mudar a sinalização, e aí é onde as pessoas acham, poxa, eu estava vindo a 80, de repente apareceu uma placa de 60. É o caso do eixão e na hora que você vai chegando no buraco do tatu. Vai Exatamente. Pra 60, né? E todo lugar do mundo, pessoal, é assim. A gente escuta às vezes, que Brasília é isso, que Brasília é aqui. Em qualquer lugar do mundo. Você vai nos Estados Unidos, você tem a Zona 30, você não passa em frente de uma escola que você não tenha que reduzir a velocidade para 30 km por hora. E por quê? Porque ali tem uma escola, ali é uma área de travessia, é uma área que a segurança tem que visar exatamente o aluno, as crianças, e é reduzido. Aqui é a mesma coisa. O que acontece com as nossas rodovias, Diego e Ariane? Brasília, diferente de várias cidades do Brasil, você tem as rodovias cortando a cidade. O eixão, a DF-02, é uma rodovia.
do sistema rodoviário do DF, cruza o centro da capital do país. Se você não ajusta, você deu um exemplo excelente do buraco do Tatu, você já pensou o pessoal passando debaixo do buraco do Tatu a 80 por hora? Você consegue imaginar isso? É inimaginável, né? Então, você ali tem que reduzir a velocidade. Infelizmente, nosso país ainda precisa, e quando eu falo isso aí, eu me incluo todos nós aqui, educação em todos os quesitos, mas no trânsito, principalmente. As pessoas não leem a sinalização. Não leem a sinalização. Não é uma coisa que você está ali, você está dentro de um carro, você tem que ler a sinalização. Então a gente tem que estar educado para o trânsito. A gente tem que sair. Volto aqui, não estou falando dos outros, não. Estou falando da gente, eu aqui e todos nós, né? É questão de cultura, da gente se educar para ter um trânsito seguro, para ter um trânsito legal, né? Então, isso faz parte. E essa questão das velocidades, o que eu disse foi isso. Esse grupo nosso de trabalho constante, ele estuda isso. Então, exemplo, lá na região do Recanto das Emas, na DF-01, a gente lançou o viaduto, está pronto, está funcionando, acabou com o problema da saída da cidade do Recanto, do Riacho 2 e de quem vem do Gama, né? Ali era um ponto de estrangulamento, acabou, a pessoa passa tranquilo e tal. Mais na frente um pouquinho, você já tem uma área totalmente habitada, que você tem aquele complexo de prédios do Riacho 2, não é isso? Sim. Do outro lado, o Recanto, que pessoas atravessam para lá e para cá o tempo todo. Paradas de ônibus, travessias. E você tem ali 80. Quer dizer, será que os nossos estudos não vão apontar que ali você precisa ter uma hora que diminui um pouco a velocidade para o bem do funcionamento do trânsito e do mais fraco que é no trânsito, que é o pedestre, que é o ciclista? Entendeu? Então, é isso que eu quis dizer. A gente, quando eu falei isso em outras vezes aí, poxa, então você vai sair baixando as velocidades das vias? Eu falei, não é isso, gente. O nosso trabalho do DR, do Detran é esse, é estar olhando isso. Se tiver, inclusive, alguma via que tiver necessidade de aumentar um pouquinho a possibilidade, pode ser. Mas... Outro exemplo é L4 Norte ali, né? Que tem a 80, chega pertinho do iate ali, você cai um pouquinho para 60, não é isso? Exatamente. Ali tem duas situações bem características disso. Uma, a entrada da Vila Planalto e a entrada da Vila Telebrasília. São duas vias hoje, duas vilas, né? Dois vilarejos, duas cidades aqui. Sim, já são RAs. Vou apanhar do pessoal da Vila Planalto, chama de vilarejo. São duas cidades com um movimento incrível, que as pessoas precisam entrar e sair da cidade. Aí você tem uma rodovia, que é a DF-04, que é a L4, né? Sul e Norte, na qual a velocidade é 80. Como é que você faz um retorno ali, Diego e Ariane, para poder estar entrando na cidade? Então, o que a gente tem que pensar é isso, que é muito fácil a gente, às vezes, falar, a gente fazer um comentário no Zap, num grupo, e descer o pau, né? Só que é o seguinte, a gente que está do lado de cá, a gente tem que pensar em todos os entes que fazem parte do trânsito para poder funcionar de forma harmonizada. E aí, quando você pensa nisso, você sacrifica sempre alguém. Né? Não tá a questão das ciclovias. Brasília hoje, me permita até entrar nesse assunto, Claro, Ariane. fica à vontade. Brasília, nós estamos aqui numa briga com São Paulo para passar São Paulo, uma briga saudável, né? Claro, para passar São Paulo na quilometragem de ciclovias. Nós já estamos chegando em aproximadamente 650 quilômetros de rodovias, se a minha memória não falhar. Que é uma briga legal, estamos fazendo, vamos inaugurar agora, daqui mais uns dias, uma ciclovia que saiu lá do Gama e chega no Catetinho, uma ciclovia enorme na DF-480, ciclovia na DF-01 para aquele assentamento 26 de setembro, hoje tem uma ciclovia pronta. Enfim, se eu for ficar falando aqui, nós vamos passar o resto do dia aqui, porque tem muita obra. E visando, na maioria das vezes, ou paralelamente, mobilidade sustentável. Não adianta a gente estar pensando aqui só em melhorar a vida do carro e esquecer de uma terceira faixa exclusiva para ônibus, de um BRT, de uma ciclovia, né? Para você poder estar discutindo essa questão de mobilidade sustentável. Nosso país hoje, nossa cidade hoje, Diego, vocês devem ter esse número aí, mas só para relembrar, tem hoje 1.900.000 veículos na cidade. E contando, né? E contando, e com tendência de aumento ainda. Sim, cada dia se registram N veículos. Isso. Então, esses veículos, você não vai conseguir, num período muito curto, estalar o dedo e sumir com esses veículos, não. Então, quando as pessoas às vezes falam, poxa, vocês estão fazendo 6 complexos de viadutos. Sim, porque esses carros estão rodando aí. Mas nós estamos fazendo ciclovia, nós estamos pensando em faixas exclusivas para ônibus. Nós temos, olha, projeto de BRT
Projeto do BRT Norte, que sai do futuro terminal da Asa Norte, ali no final da Asa Norte, até Planaltina. Esse projeto está pronto. O projeto está pronto. Infelizmente, custa 1 bilhão e 300 milhões. É muito dinheiro. A gente hoje, né, no mundo atual aí, você conseguir um dinheiro desse de uma vez, é muito difícil. Então, você vai dividindo esse projeto, vai fazendo etapas. Nós temos BRT, região eixo sudoeste, que é até o Recanto das Emas, que as pessoas, quando estiverem pronto, vai poder pegar uma faixa exclusiva com o ônibus e chegar até no Recanto, do plano piloto até o Recanto. Então, a gente está pensando em mobilidade sustentável, sim, só que tem que ser no paralelo com melhorias do trânsito. Fauzi, a gente já está avançadíssimo aqui do horário do nosso jornal, mas tem mais alguns rápidos pontos que eu queria te perguntar e a gente faz aí uma espécie de bate-bola para que a gente consiga trazer esses esclarecimentos. Concurso para agente de trânsito do DR, o que a gente tem de novidade? Não só para agente de trânsito, tá? O concurso são para servidores do DR em todas as áreas, inclusive nas áreas técnicas de engenharia, né? Então a gente precisa muito, administrativo, precisa muito. Tá. O que acontece? A gente está com esse concurso já autorizado e já em fase de contratação de empresa para poder organizar isso, tá? Tem uma questão... A banca organizadora do concurso. Exatamente. Okay. Tem uma questão que está pegando, e eu preciso falar isso aqui, que é a dependência que nós estamos da aprovação do nosso fundo constitucional pelo Congresso aí nos próximos dias. Finalização do projeto do arcabouço. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Quero reforçar aqui, para quem não é de Brasília e às vezes fica aí falando besteira. Brasília precisa disso. Brasília é a capital da República. Brasília respira isso 24 horas por dia. E depende desse fundo para poder estar tocando a sua vida. Tá? Inclusive uma situação dessa que você acabou de me perguntar. Fauzi, o que o concurso do DR tem a ver com isso? Óbvio, poxa, você tem uma redução, né, na receita do governo, na receita da cidade, isso vai prejudicar, sim, o andamento. Então está na fase de busca da empresa organizadora. É isso. Tem alguma previsão, Fauzi? Se der certo, se o fundo constitucional for mantido? A gente quer até o final do ano estar lançando esse concurso. Até o final desse ano. Quantas vagas? Não, ainda isso o próprio grupo de estudo é que está definindo, tá? Mas posso assegurar muitas vagas para essa área de trânsito, é uma área muito importante que cresce a cada dia. Muitas vagas na área de engenharia que a gente precisa, você tem que estar andando junto, engenharia e fiscalização de trânsito, claro. E na questão administrativa também. Mas o número certo, se eu falar para você aqui, eu estou mentindo. Hoje o DR tem quantos agentes de trânsito? Hoje tem 180 agentes de trânsito, 180. De um total de mais ou menos 1.000 servidores que tem o DR hoje em toda a sua área. O pessoal trabalha bem, está na rua aí sempre... Olha, Diego, modéstia à parte, o DR hoje, quero aqui parabenizar os servidores do Departamento de Estradas que realmente vestem a camisa e que trabalham 24 horas por dia. Eu não posso deixar de citar, Ariane, essa audiência de vocês é maravilhosa e eu não posso esquecer de algumas coisas. Nós temos a Transitolândia, na qual eu convido vocês para conhecerem, se ainda não conheceram, é uma área que mexe com a educação, que a gente estava acabando de falar. Lá, Diego, a gente recebe todos os dias uma escola pela manhã e uma escola à tarde com crianças na faixa de 10 anos. Lá tem uma mini cidade do trânsito, onde as crianças realmente aprendem o que vão botar em prática, Ariane, daqui a 8, 10 anos, quando estiverem dirigindo. A gente sabe que a gente aprende as coisas quando é criança, né? Para poder estar realmente entrando na cabeça, né? E esse papel que a Transitolândia faz é muito importante, funciona lá na região do Colorado, no Parque Rodoviário, está aberto à visitação, um lugar maravilhoso. Perfeito. Fauzi, a gente falou esses dias, falamos hoje mais uma vez, sobre as passagens subterrâneas aqui das Asas Sul e Norte. Tem um projeto de lei aí do deputado Hermeto, do MDB, na Câmara Legislativa, justamente com a ideia de tentar revitalizar e trazer mais segurança para essas passagens através da instalação de câmeras que seriam administradas de forma compartilhada entre a PM e o DR. Como é que esse projeto foi ou está sendo recebido por vocês? É algo financeiramente e na prática também viável ou não? Ainda precisa ser muito discutido? A questão das passagens subterrâneas, quero aqui até parabenizar o deputado Hermeto, realmente essa ideia de estar olhando isso aí é muito importante, porque essa travessia ali, ela envolve várias questões, que não só a segurança. Ela é questão de limpeza, infelizmente, Ariane. As pessoas usam aquelas passagens como banheiro. Sim. Isso é uma vergonha no país nosso, um país um Brasil que quer crescer, que quer ter um espaço no mundo,
e você ainda se deparar com questões desse tipo, de falta de educação, a verdade é essa, né? Questão de segurança mesmo, as pessoas têm medo de atravessar ali, são passagens construídas num padrão lá de trás, né? Seguindo uma outra característica, na qual as pessoas às vezes ficam com medo de entrar ali, principalmente à noite. Então, iluminação, muito importante, e foi feito pela SEB revitalização de toda a iluminação dessas passagens, com lâmpadas de LED de primeira qualidade. Você vai passar lá, o cara rouba, destrói a luminária. É uma coisa terrível. Eu estou falando isso aqui, gente, volto aqui, não sou o dono da verdade, então aqui para estar criticando ninguém, não, somos nós mesmos, né? Mas se a gente não tiver essa consciência, que é o nosso dinheiro que está ali, poxa, quando a SEB vai lá e bota uma iluminação lá, é o dinheiro nosso que ela está usando. Mesma coisa com a pichação, você pinta, no dia seguinte já está... Aí entra a pichação, aí entra outra questão importantíssima, que eu levo inclusive para as passagens de pedestre, passarelas. Você coloca uma passarela, o cara atravessa de baixo, é atropelado debaixo da passarela e não sobe para atravessar. Poxa, né? Isso é de cada um de nós. O cara tem que ter essa consciência, né? Mas no eixão isso é diferente um pouquinho. O eixão são todos esses quesitos somados que vão poder dar, inclusive, você citou, Ariane, talvez uma remodelagem na questão das passagens, fazendo ela de forma um pouco mais aberta, que você tem uma claridade maior, você tem uma visibilidade maior, né? Tire aqueles cantos que tem de 90 graus e tal. Isso também é pensado. Agora, é uma situação muito difícil a questão das passagens subterrâneas. 9h06, a gente precisa entregar a Nova Brasil FM para nossa rede, mas o assunto é bom e a gente prioriza as boas entrevistas aqui no nosso jornalismo, ainda mais quando se trata de trânsito, que é algo muito importante, porque os nossos ouvintes estão no carro agora nos ouvindo, então esse assunto muito interessa a eles. Queria agradecer imensamente a presença do presidente do DRDF, Departamento de Estradas de Rodagem, o Fauzi Nakfu Júnior. Fauzi, é muito bom ver o teu ânimo, a tua energia ao falar desse assunto que você comanda, e a gente está aqui para fazer as críticas quando elas forem pertinentes, mas também para elogiar. Obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, acho que as críticas são saudáveis, né, desde que de forma educada, né? E vocês são mestres nisso. E a gente está aqui para isso realmente. Eu me empolgo sim, porque quando você consegue melhorar a vida das pessoas, você melhora a sua também, e isso satisfaz a gente, né? Só para citar, sei que o seu tempo acabou, mas Caminho das Escolas, temos feito vários acessos de escola na área rural, principalmente, crianças que antes engoliam poeira, lama, hoje chegam nas suas escolas de forma saudável, e isso deixa a gente muito feliz. Você volta, né, Ariane? Por favor. Etapa 2, vamos fazer. Segunda parte, a gente vai anunciar.